O que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem dentro dos organismos vivos. É responsável pela síntese e degradação dos nutrientes da célula. Para que ele ocorra, tem que haver a participação de vários órgãos. Cada um deles tem sua contribuição, formando vários compostos que fazem os sistemas dentro do organismo funcionarem. Os principais órgãos envolvidos no metabolismo celular são fígado, pâncreas, tecido adiposo, músculo e cérebro. O equilíbrio de nossas reações é dinâmico, adapta-se às variações do meio externo dentro de um intervalo, de modo que as células funcionem bem, ainda que as concentrações não sejam exatamente as mesmas. O objetivo final das células é produzir energia para ficarem vivas, havendo diversas vias metabólicas por esta finalidade. A integração metabólica é a integração dessas vias metabólicas e o seu funcionamento conjunto para o funcionamento da célula em questão. As interrelações entre os diferentes tipos de compostos são numerosas e deve-se considerar todo o metabolismo celular como um conjunto de reações harmoniosamente integradas. As diversas vias metabólicas relacionam-se entre si de forma complexa, de modo a permitir uma regulação adequada. Este relacionamento envolve a regulação enzimática de cada uma das vias, o perfil metabólico característico de cada órgão e o controle hormonal. Na glicólise, o piruvato possui 3 destinos: organismos e tecidos aeróbicos e condições aeróbicas, tecidos aeróbicos em condições de pouco oxigênio e alguns tecidos em condições anaeróbicas ou de hipoxia. O piruvato é oxidado com perda do grupo carboxílico, originando o grupo acetil-CoA, que depois é oxidado a CO2 no ciclo de Krebs. Nos tecidos aeróbicos, em condições de pouco oxigênio, o piruvato é reduzido a lactato, através da fermentação lática. Em condições de hipoxia muscular, o NADH não é reoxidado a NAD+, e o NAD+, é necessário para a glicólise. A redução do piruvato a lactato permite usar o NADH como doador de elétrons, regenerando o NAD+. Em condições anaeróbicas, o piruvato vai ser convertido em etanol mais CO2 na fermentação alcoólica. O que acontece com o piruvato está relacionado às quantidades de NAD+, e FAD da célula. Ciclo de Krebs. Nos mamíferos ocorre na matriz mitocondrial. São reações cíclicas. O produto final entra novamente no ciclo, que tem como função de oxidar açúcares e lipídios a gás carbônico e água. O ciclo começa com a oxidação do acetil-CoA, produzido a partir do piruvato, produto da glicólise ou da beta-oxidação. Cada vez que o acetil-CoA entra no ciclo, ocorre a produção de 1 ATP. Gera 2 ATP para cada uma glicose. A principal função desse ciclo é produzir elétrons altamente energéticos e prótons. Esses produtos passarão pelo sistema transportador de elétrons, que será a etapa mais eficiente e altamente energética. Ocorre a quebra de compostos com determinado objetivo, o catabolismo, mas também a construção de moléculas, anabolismo. A fosforilação oxidativa é a terceira etapa da respiração celular ou aeróbica. Ocorre na membrana interna da mitocôndria. Nessa etapa, os elétrons obtidos na quebra do átomo de hidrogênio serão transportados através do NADH e FADH2 até o oxigênio. Há várias substâncias transportadoras de elétrons na membrana interna, como proteínas que recebem elétrons do NADH, compostos orgânicos e proteínas que possuem ferro ou cobre em sua composição. Elas formam vários complexos, chamados de cadeia transportadoras de elétrons. É importante lembrar que o O2 participa apenas dessa última etapa, mas se houver a sua ausência no ciclo de Krebs, ele será interrompido. Via das pentoses. A rota glicolítica não é a única rota disponível para a oxidação da glicose. A via das pentoses é uma via alternativa desse processo. Não produz ATP, mas é fonte de NADPH. Produz pentoses, ribose 5-fosfato para a síntese de nucleotídeos.
A produção de NADPH é utilizada para a síntese de ácidos graxos e esteroides. É uma via anaeróbica ativada no fígado no tecido adiposo. A beta-oxidação é utilizada quando a taxa de glicose está baixa, degrada ácidos graxos e ocorre na matriz mitocondrial. Produz acetil-CoA que será utilizado no ciclo de Krebs, da mesma forma que o acetil-CoA da glicólise. Degrada a cadeia carbonada do ácido graxo em ciclos, e cada ciclo é formado por uma sequência de 4 reações, que no final gera o acetil-CoA. A quantidade de acetil-CoA gerada dependerá do tamanho da cadeia. É importante porque permite a utilização da energia da gordura armazenada no corpo em diversos locais. Promove a energia para a realização da gliconeogênese. Gliconeogênese ocorre principalmente no fígado e nos rins em menor extensão. Síntese da glicose a partir do acetil-CoA. Só não é o inverso da glicólise, porque a glicólise possui pontos reguladores que são irreversíveis: hexoquinase, fosfrutoquinase, piruvatoquinase. Processo pelo qual precursores como lactato, piruvato, glicerol e aminoácidos são convertidos em glicose. A maioria dos precursores deve entrar no ciclo de Krebs. A fermentação lática nas células musculares é um processo que ocorre de forma alternativa, frente a situações que o organismo não realiza respiração aeróbica. É um recurso de curto prazo, ativado quando o organismo é submetido a um intenso esforço físico em condições de baixa oxigenação muscular. Formação de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são produtos da transformação de lipídios em glicose. Apresentam um grupo funcional cetona e são sintetizados na matriz mitocondrial dos hepatócitos a partir de um excesso de acetil-CoA causado pelo excesso de lipólise causado por baixa glicemia. O jejum prolongado que aumenta a lipólise. O fígado está realizando a gliconeogênese para a produção de glicose. Com isso, utiliza o oxalacetato e o acetil-CoA não poderá se combinar com o mesmo para a formação de citrato e iniciar o ciclo de Krebs, tendo-se então um excedente de acetil-CoA. Os corpos cetônicos sairão da mitocôndria e serão lançados na corrente sanguínea, aonde irão para o tecido neural e muscular, que são consumidores dos mesmos para a produção de energia. O cérebro não produz nada que possa ser utilizado por outros órgãos, mas ele é o que mais utiliza a glicose como fonte de energia. Não há estoques altos de glicogênio. Utiliza corpos cetônicos quando o nível de glicose está baixo, porém eles não possuem a mesma eficiência. Os neurônios mantêm um potencial de membrana através de ATPases, Na+, e K+. Em níveis constantes precisam de ATP. Adipócitos. Os adipócitos possuem a função de armazenar triglicerídeo. Antes disso, precisa sintetizá-lo utilizando glicose e ácidos graxos. A glicose é oxidada, formando o glicerol 3-fosfato. Os ácidos graxos que vieram do fígado são fornecidos ao adipócito para sintetizar triglicerídeos. Esses triglicerídeos são armazenados, mantêm seus estoques até que haja a necessidade da quebra dos ácidos graxos com a baixa glicemia. O glucagon promove a quebra de triglicerídeos, liberando o glicerol, que vai entrar na gliconeogênese no fígado, liberando os ácidos graxos que podem ir para o fígado e para o músculo. Quando a glicose entra no fígado, a sua fosforilação, para aprisioná-lo dentro da célula, se transforma em glicose 6-fosfato. Se outros tecidos necessitarem da glicose, ela será desfosforilada e jogada na corrente sanguínea, para manter os níveis glicêmicos. Essa glicose em excesso vai para a glicogênese. Pode sofrer o desvio das pentoses para formar ribose 5-fosfato na síntese de nucleotídeos e NADPH, biossíntese metabólicas.
O fígado utiliza a glicose 6-fosfato para produzir energia. Através da glicólise será produzido o piruvato, que é o precursor da acetil-CoA, que seguirá vários caminhos. Um dos caminhos é o ciclo de Krebs, não é o principal caminho. O fígado prefere poupar a glicose. O acetil-CoA é produzido quando houver a necessidade de sintetizar colesterol ou ácidos graxos por isso. Quando há uma injeção de proteínas, os aminoácidos cairão na corrente sanguínea e serão transportados ao fígado. Em situações mais drásticas, é utilizado como fonte de energia ou quando há um excesso de aminoácidos que supera a quantidade para realizar a síntese proteica de diversos tecidos, ou síntese de nucleotídeos, hormônios ou compostos nitrogenados. Aí, eles não serão armazenados, e sim degradados. Vai ser liberado um grupamento amina, que irá para o ciclo da ureia e também será liberado o piruvato. O piruvato tem dois destinos. A biossíntese de glicose entrando na gliconeogênese e também pode ser degradado até acetil-CoA, principalmente para ácidos graxos, lipídios e também o ciclo de Krebs. O fígado recebe os ácidos graxos da alimentação e possui alguns destinos, como a síntese de lipídios hepáticos, liberação de ácidos graxos no sangue ou utilização como fonte de energia na beta-oxidação, na quebra de ácidos graxos produzindo acetil-CoA. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs para receber energia momentaneamente, porque encontrará uma barreira, que é a diminuição do oxalacetato, que vai ser utilizado na gliconeogênese. Quando o acetil-CoA não conseguir mais entrar no ciclo de Krebs, ele será desviado para a produção de corpos cetônicos, que vai alimentar tecidos que preferem a utilização de glicose como fonte de energia. Também é utilizado o acetil-CoA para a produção de colesterol, hormônios esteroides e sais biliares. Músculos. Os músculos utilizam preferencialmente a glicose, mas em níveis baixos utilizam os corpos cetônicos e os ácidos graxos. Possuem um estoque elevado de glicogênio. Quando ele necessitar, o glicogênio é quebrado em glicose e a mesma em lactato. Esse tipo de energia é menos eficiente, porém é adquirida mais rapidamente em atividades mais intensas. Quando realizar atividades normais, essa glicose será degradada, liberando CO2. No ciclo de Cori, o glicogênio é quebrado até glicose. A glicose é oxidada até piruvato. O piruvato é convertido em lactato para oxidar o NADH para ser utilizado novamente na via glicolítica. O lactato é responsável pelas câimbras, precisa ser rapidamente eliminado. É jogado até o sangue, que vai para o fígado e é utilizado como fonte precursora de glicólise na gliconeogênese, para a glicose ser fornecida ao músculo e o mesmo processo ocorrer ou realizar estoques de glicogênio. Após uma refeição, a taxa de glicose fica alta. Ela vai entrar pela via porta e vai direto para o fígado. Os ácidos graxos entram pelo sistema linfático e serão levados para o fígado e para o músculo. A glicose em abundância vai estimular a produção da insulina, e a insulina vai ser utilizada para a síntese do glicogênio. A glicose é utilizada pelo fígado como principal fonte de energia para produzir piruvato e acetil-CoA. O excesso de glicose será convertido em ácido graxo, portanto, em triglicerídeos, que serão armazenados no tecido adiposo posteriormente. Os aminoácidos chegam ao fígado e são utilizados para a síntese de proteína e para a sintetização da ureia. Os lipídios serão utilizados pelo músculo para a contração muscular. A glicose que chega até o fígado vai ser utilizada pelo cérebro para a formação de ATP, como citado já anteriormente. No estado de jejum, o pâncreas sintetiza o glucagon, que vai até o fígado utilizando o glicogênio para liberar a glicose 6-fosfato. O glucagon também age nas proteínas musculares, promovendo a degradação muscular, liberando aminoácidos que entram na corrente sanguínea e chegam ao fígado. São utilizados para a formação do piruvato, que entram na via da gliconeogênese para formar mais glicose. Além disso, age no tecido adiposo, havendo a quebra de triglicerídeos, liberando ácidos graxos e glicerol. O glicerol entra no fígado e entra na gliconeogênese e vai ser utilizado para a síntese de glicose. Os ácidos graxos são a fonte alternativa de energia para o fígado e o músculo esquelético e cardíaco.